Oi, eu sou Arthur Alencar e tô aqui para falar do capítulo 1023 de One Piece. Esse capítulo a gente teve mais uma palhinha de Zoro e Sanji, mas eu acredito que o Oda vai deixar a luta completa deles mais pro futuro. Quem sabe pro próximo capítulo, ou sei lá, daqui a uns 2 capítulos. E nesse capítulo 1023 a gente teve muitas coisas sendo mostradas, muitos núcleos diferentes sendo mostrados, então tem bastante coisa para comentar. Mas antes de começar, deixa aí o seu like, se inscreve no canal pra gente bater a meta de 600 inscritos. Quando for se inscrever, por favor, não esqueça de ativar o sininho da notificação para você ficar por dentro dos meus vídeos, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos pra análise. Primeiro de tudo, gente, qual é a dessa capa colorida aí? Porque o Oda meteu um monte de personagem aleatório aí no meio dessa capa. Eu acredito que esses personagens são os personagens que ficaram em primeiro lá naquela pesquisa de popularidade de One Piece, que envolvia o mundo inteiro, não só o Japão. Acho que esses aí devem ser os personagens que ganharam essa votação de popularidade, com exceção do Chapéu de Palha, porque não tem nem o Luffy, né? Acho que é a primeira vez que a gente tem uma capa que não tem o Luffy nela, então acho que o Oda decidiu excluir dessa vez todos os Chapéus de Palha, colocou todos os outros personagens secundários que ganharam essa votação de popularidade. Acho que, sei lá, eu não contei exatamente quantos personagens são, mas acho que deve ser os top 20 tirando o Chapéu de Palha, né? No caso, a Yamato tá aí no meio, mas é porque ela ainda não entrou no bando. Se ela já tivesse entrado no bando, o Oda não teria colocado ela, mas acho que não. Acho que isso não é uma dica de que ela não vai entrar. Acho que ela vai entrar sim. Essa capa aí não quer dizer realmente nada. Bom, vamos começar a análise pelo momento que o Barba Branca diz aí nesse mini flashback sobre como a Terra dos Deuses no passado ficava acima da Red Line, que no caso, acima até mesmo de Mary Geoise, né? Que atualmente é a atual Terra dos Deuses, os Tenryubitos, né? Pô, gente, considerando que nessa lembrança do Marco aí, o Barba Branca já tá velho, então isso aí já é depois daquela cena lá que o Roger conta tudo que ele descobriu sobre o século perdido pro Barba Branca. Então é nesse momento o Barba Branca já sabia de tudo. Então acho que é certo afirmar, acho que já tá, é até quase óbvio, né? Já leva a gente a suspeitar que todo esse lance aí da raça do King, dessa tal civilização que vivia acima da Red Line, tem tudo a ver com o século perdido, né? Talvez antes dos criadores do governo mundial se considerarem deuses. Quer dizer, quando os fundadores do governo mundial se consideraram deuses, eles quiseram colocar a terra sagrada deles, né, na Red Line, justamente para ficar no mesmo lugar onde ficavam os antigos deuses. Não sei se eram exatamente deuses, mas enfim, uma raça que se considerava deuses, né? E essa antiga raça era aí a raça do King. O King talvez seja o último, sei lá, o último descendente dessa raça. Eu não sei exatamente o quanto ele sabe sobre o próprio passado da própria raça dele, mas pelas algumas reações dele ao longo do capítulo, acho que ele deve saber pelo menos algumas coisas, né? Gente, é interessante como cada vez mais a gente descobre que a história do século perdido não é uma história assim linear com, digamos, um único núcleo. Não é uma história que vai ter como personagem principal só o Joy Boy. Ok, talvez ele seja o personagem principal dessa história do século perdido, mas não vai ser só sobre ele. Vai ter um núcleo inteiro envolvendo aí todo o universo de One Piece. Então, uma coisa é certa, quando a gente tiver o flashback do século perdido, não vai ser só o mais importante de todos, vai também ser o maior em número de capítulos. Acho que deve durar aí, sei lá, 30 capítulos. Acho que o flashback do Oden foi o maior até agora, né? Deve ter durado uns 20, talvez até um pouco mais do que isso, não lembro agora. Mas enfim, quando chegar o flashback do século perdido, vai ter muitos capítulos, porque como a gente tá vendo, tem vários núcleos diferentes, tem todo esse negócio de Terra dos Deuses, civilização antiga, armas, enfim, são vários núcleos diferentes, muitas coisas aí que vão ter que ser mostradas, então uma coisa é certa, vai ser muito grande o flashback. Só que, é claro, eu tô falando isso aí de um futuro distante, a gente não vai ver isso aí agora, não vai lá mais pro final de One Piece. Agora falando aí da parte do Sanji e do Zoro, o Sanji disse que ele se sente estranho por causa do uso do traje dele, que é só a segunda vez que ele tava usando, né? Gente, será que o Sanji tá sofrendo uma mutação a essa altura do campeonato? O cara com 21 anos. Porque, ok, no caso da Reijo, ela foi alterada geneticamente já depois de nascida também, mas no caso ela era criança, né? Uma criança tá em estado de desenvolvimento também, então faz um pouquinho mais sentido que ela tenha sido alterada já depois de nascida, porque ela era criança. Mas o Sanji adulto tá sofrendo uma mutação agora que as alterações genéticas estão aparecendo nele. Bom, gente, eu não consigo pensar em outra coisa senão um tipo de despertar pra essa tal sensação que o Sanji tá usando, né? E é uma coisa ligada aí ao traje que ele tá usando, então quem sabe esse traje não tenha acionado alguma coisa aí nos genes dele e agora ele finalmente vai ganhar os poderes da Germa. Bom, acho que algumas pessoas não gostariam disso porque acho que gostam do fato do Sanji ele, sabe, usar só o próprio poder, ele ter ficado forte assim por conta própria. Mas bom, se ele for ficar mais forte, né? Enfim, ele já tá usando o traje, que não é exatamente um poder dele, então acho que o Oda tá querendo seguir por esse caminho aí, né?
do Sanji ganhar os poderes da Germa. Agora não vai ser só o traje, né? Agora vai ser também os próprios poderes que a própria Germa tem. Eles são praticamente ciborgues, né? Eles não são exatamente ciborgues, como o Queen falou nesse capítulo, como pelo menos a tradução deixou. Mas eles não são humanos normais. Acho que o Sanji pode estar indo por esse caminho aí. É um pouco estranho, né? Porque o Sanji é adulto. A essa altura isso está acontecendo com ele, mas enfim, isso aí é One Piece, não vamos tentar se prender à lógica, porque o One Piece é desse jeito mesmo. Bom, agora falando sobre o Zoro. Gente, o Zoro é descendente desse Shimotsuki, o Shimaru, e consequentemente do Ryuma. Porque, ok, eles disseram que existe sim uma semelhança muito grande entre os dois, né? E a gente sabe também que a vila que o Zoro treinou, que tinha aquele dojo lá, se chamava Vila Shimotsuki. Shimotsuki também é o sobrenome do mestre dele. Consequentemente, o sobrenome da Kuina também. Então, é quase certo que a Kuina, sim, era descendente do Shimaru e do Ryuma. Mas no caso do Zoro, enfim, é porque a gente também não sabe nem muito sobre os pais do Zoro, né? De onde é que veio esse sobrenome Yororonoa, se ele realmente é descendente desse Shimotsuki. No caso, se o Zoro é um Shimotsuki, então ele era parente da Kuina. Eu tô, assim, como não tem respostas ainda, eu acho que pode ser só uma coincidência, gente. Talvez seja coincidência que o Zoro é parecido com esse Ushimaru, e com certeza é coincidência que o Zoro também é Kaolho, como o Ryuma, né? Não tem nada a ver o Zoro ser descendente do Ryuma e os dois serem Kaolhos, são coisas, sabe? Tem nada a ver, então isso aí com certeza é uma coincidência, mas o fato do Zoro ser parecido com o Shimaru, aí eu não sei. Eu tô apostando numa coincidência mesmo, não acho que o Zoro seja descendente dele. No caso, a Kuina era descendente dele, mas eu tô apostando mesmo numa coincidência em relação ao Zoro e o Shimaru. Aí ao longo do capítulo a gente também dá mais uma olhada nessas lutas mais secundárias, lutas dos Bainhas Vermelhas, né? Diferente do que eu imaginava, o Inuarashi vai sim lutar no modo Sulong, então acho que tá mais tranquilo, né? Acho que ele vai conseguir derrotar o Jack sim. O Inuarashi, acho que mesmo sem o modo Sulong ele conseguiria derrotar o Perospero, então acho que aí tá tranquilo também, né? E diferente do que eu falei no vídeo passado, talvez eu esteja errado, de que eu tava achando que as lutas secundárias elas iam ficar bastante off-screen e só seria mostrado lá o finalzinho delas mesmo, mas considerando que a gente tá vendo aí capítulo por capítulo, um pouquinho dessas lutas, então talvez eu esteja errado, talvez a gente veja aí mais de cada luta, não só o finalzinho delas, já que parece que o Oda tá dando um destaque bom pra elas. No caso, ele não tá dando um capítulo inteiro pra cada luta, e eu acho que realmente não tem necessidade, mas pelo menos ele tá mostrando elas a cada capítulo, ele não tá desperdiçando as lutas sem mostrar elas, deixando um capítulo inteiro sem mostrar essas lutas. Agora falando do acontecimento mais importante do capítulo, o Momonosuke agora tem 28 anos, que seria a idade que ele teria se ele não tivesse viajado no tempo, né? E bom, se a Shinobu falou que ele tá tão parecido com o Oden, gente, então eu imagino que quando ele foi amadurecido pela Shinobu, o cabelo dele tenha crescido e agora ele tem aquela bandeja que o Oden também tinha pra os dois ficarem parecidos, já que a Shinobu chorou até por causa da semelhança. Mas o que importa nem é a aparência mesmo, acho que o que todo mundo tá mais ansioso pra ver do Momonosuke é o poder que ele deve ter agora, né? Só que tem uma coisa, acho que não tem mais vilões, não tem mais inimigos pro Momonosuke derrotar sozinho, né? Acho que a maioria já foi derrotado, o que não foi derrotado ainda já tá enfrentando seus rivais. Então, o Momonosuke vai enfrentar quem, gente? Bom, se o poder dele realmente se equipara pelo menos um pouquinho ao do Kaido, pelo fato de serem frutas parecidas, então acho que ele pode ser bastante útil contra a Big Mom, né? E agora tá só o Kid e o LOL enfrentando a Big Mom, então talvez o Momonosuke se junte a eles pra tentar derrotar ela. Ou então ele vai se juntar ao Luffy e a Yamato pra derrotar o Kaido. No caso, acho que o Oda deve estar guardando a luta do Kaido só contra o Luffy mesmo. Acho que Yamato e Momonosuke vão ficar de fora, então eu realmente não sei, mas a minha aposta é que o Momonosuke ajude a enfrentar a Big Mom, ajude o LOL e o Kid a enfrentar a Big Mom. E minha nota para esse capítulo é 9,1. O próximo capítulo acho que já vai mostrar inteira a luta do Sanji e do Zoro. Talvez seja um capítulo para cada um capítulo pro Zoro, um capítulo pro Sanji. E é claro, a luta do Luffy, como sempre, só vai começar quando todas as outras tiverem terminado. A luta principal, acho que é sempre assim, acho que sempre foi essa fórmula aí de que a luta principal só começa quando todas as outras pelo menos já estão acabando, pra ser sabe, o clímax. Nesse caso eu tô apostando que a luta do Luffy contra o Kaido recomece lá no capítulo 1026. É daqui a 3 capítulos, então acho que é bastante tempo para mostrar a luta do Sanji, do Zoro, as lutas que estão faltando. Capítulo 1026 e o capítulo 1027, essa é a minha aposta.
Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aí nos comentários o que você achou desse capítulo e o que você acha que vai acontecer nos próximos. Também não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para ficar por dentro dos vídeos. E também, se puder, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também leem One Piece, porque isso ajuda muito e eu fico muito grato, beleza? Então, tchau, um beijo, até a próxima.